No ano de 1987, o saudoso missionário Davi Miranda estava em oração durante a madrugada, quando Deus falou-lhe para iniciar a evangelização no continente africano. Logo após, iniciou-se uma campanha em favor da salvação de almas na África. O missionário Davi Miranda convidou alguns obreiros de fé, os quais se dispuseram a viajar para iniciar a obra missionária na África. No período de 1985, aí começava uma guerra, um conflito no continente africano, principalmente nos países de idioma português. E Angola estava em conflito, Moçambique. O saudoso missionário convocou a diretoria e me escalou para começar a fazer evangelização na África, que é formado de 55 nações. E nações carentes da palavra, né? No Brasil a gente prega o evangelho e vê que o povo eles pisa favo de mel, mas lá na África o amargoso é doce, o amargo é doce. Quando ele me convidou pela primeira vez, eu prontamente abracei, que eu fui a primeira evangelista mulher por os pés no solo africano. E peguei o tempo da guerra. Estava tudo destruído, não tinha água, não tinha luz. O povo sofrendo. Nós ia longe buscar a água para dar para o povo da igreja. Mas quando chegava a hora do culto, era hora de abraçar, era hora de chorar, era hora de adorar o Senhor. Desbravamos a África, foram muitos países. E não medimos esforço. E dentro do tempo de Deus, realizamos, abrimos muitos países, de ombro a ombro, e nunca reclamamos, mesmo nas maiores dificuldades, porque tudo que começa é com dificuldade. O missionário sempre ele tinha isso, que a gente deveria ir lá, para conviver um pouco com o povo, entender o povo, aqueles que iniciaram o trabalho da obra de Deus ali, em meio a tantas dificuldades, o esforço daqueles que primeiro chegaram naquele país, o caso da nossa irmã evangelista Maria Lorena, do pastor Humberto Ramos e outros irmãos também que colaboraram, foram braços de ferro, foram inflexíveis na questão de pregar o verdadeiro evangelho, anunciar a verdadeira palavra de Deus e aplicar o verdadeiro amor do Senhor Jesus. E conseguiram manter a identidade da Igreja Deus e Amor, que é não ter o amor só na prática, ou melhor, só na placa, mas na prática. Em 1991, foi alugado um salão para a realização dos cultos e a obra foi iniciada. Muitas almas foram salvas com a chegada da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Muitos irmãos foram perseguidos e ficaram enfermos, mas não desistiram de levar a semente da palavra de Deus àquele povo tão sofrido e sedento.
guerra cessou, a igreja foi crescendo e mais países como Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe foram alcançados e estavam recebendo as primeiras palavras de fé e amor através da IPDA. Dali começamos então a orientar obreiros, ensinar obreiros para também ajudar a evangelizar. Aprendi a amar. E o que mais me comove na África é de ver a sede do Evangelho, a sede do povo que necessita tanto de um apoio, de uma ajuda, de uma palavra de conforto. De 1.800 e poucas igrejas que existiam ali no país, quando o governo fez uma pesquisa e um levantamento quais seriam as igrejas que poderiam ser reconhecidas, e na época, graças a Deus, nós recebemos essa autorização, inclusive fomos chamados, parabenizados pelo trabalho. A Igreja do Desamor vai para ajudar essas ovelhas e ganhá-las para Cristo, para a salvação de almas. Então, no país, muitas igrejas eram expulsas pelas autoridades devido ao mau comportamento. E, no entanto, a Igreja do Desamor foi aprovada, porque Deus estava na frente. Eu sempre fui uma pessoa que sinto amor no coração, mas o que a África tirou dentro do meu coração é o racismo. Hoje eu sei amar tanto o moreno como o branco. Tirou orgulho. O Senhor tirou tudo isso de mim. Pessoalmente, senti que eu voltei a ser uma pessoa muito mais sensível para o meu próximo. E uma coisa que a África me tirou também foi o medo. Passa 1001 coisa pela cabeça da gente, então a África tirou o medo. Eu entendi que para onde a gente for e aonde a gente colocar o pé, desde que o nosso propósito for levar a palavra de Deus, o perdão, isto não tem barreira e a gente nunca tem que ter medo de fazer isto, fazer o bem para os outros. Quando a gente chega na África, a gente nota que esse orgulho cai por terra, né? E essa falta de humildade é arrancada por Deus e a gente se torna igual a eles. Então ajudou muito essa evangelização que nos transformou de tal maneira. Aí eu me identifiquei com os africanos. Aqui é o meu lugar. Eu tenho que pregar aqui na África. A África precisa de mim. Isso já vem uma vocação divina, vem dentro do coração. Deus, ao entrar em nosso coração, Ele já coloca aquela ansiedade, aquele desejo da gente fazer o trabalho de Jesus. Então hoje, quando nós chegamos no país e se igualamos como eles nos abraçam com muito amor. E aqui estamos com o povo de Deus de Cabo Verde, um povo abençoado, o povo da igreja Deus e Amor. Celebra nações da África
Com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Palma, palma, palma. Somos a igreja pentecostal de vocês amor, Guiné Equatorial. Paz do Senhor Jesus. Chegaram ao mundo brasileiro, a hora imana, alizi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Senhor vous bénisse. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Eu cumprimento e celebro as nações com a paz do Senhor Jesus. Daqui nós estamos falando da Igreja Pentecostal Deus e Amor na África do Sul. Com a paz do Senhor Jesus. As from the Church Pentecostal Church God is Love from Windhoek, Namibia, we greet the celebrating nations with the peace of the Lord Jesus. Peace of the Lord Jesus. La paix du Seigneur, c'est Déborah. Ici, c'est l'église pentecôtiste Dieu d'amour au Bénin. Et nous sommes contents pour cette nouvelle de 9 septembre 2017. Donc, je vais demander à une sœur de dire quelque chose. Dieu Tout-Puissant, ensemble, tous les rivers et la son nous voit. Le Brasil, hoje com a igreja aqui, o salve com a paz do Senhor Jesus Cristo. Igreja Pentecostal Deus e Amor de Moçambique, salvo celebra nações, o Brasil e todo mundo com a paz de Cristo Jesus. Mirando, da escolha jamais com Jesus ganhou. Nova vivo cabeça sua y la hasta más delante vamos a language. So we're going to give you now Chineke Musiki. 1, 2, 3, go. Chineke Musiki. O que mais deu prazer foi a pregação do Evangelho, né? Você poder levar a palavra de Deus. Ela foi levantada por Deus já com a visão, né? Uma visão para a missão. Então a igreja missionária, né? Incansável, ela nunca foi impedida, né? De levar o Evangelho verdadeiro, que veio fazer essa grande obra. Hoje os africanos transformados, libertos, e até vindo para o Brasil para agradecer a Deus. E até hoje eu trago guardado, mas trago uma lembrança bastante dura de recordar, de Quênia. O país da Quênia é um país bastante sofrido para os pobres, mas é um país que tem condições. Nós tivemos um intérprete, esse intérprete tinha uma criança de 5 anos. E eu pregava de manhã nas feiras, depois eu ia para as praças pregar. E às 6 horas da tarde era hora de entregar nosso jejum e jantar. E eu levava eles comigo para jantar comigo. Aí no último dia, aquela criança disse: pai, não deixa ela ir embora,
porque é ela que dá comida para nós. Da primeira viagem até a última viagem, foi justamente o que mudou, foi bastante a nossa questão estrutural, da gente entender, compreender que a gente precisaria aperfeiçoar muito a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se comunicar, de relacionar. A gente começou a trabalhar mais na questão de preparar bastante os nossos obreiros e principalmente preparar também a equipe de apoio. Questão da maneira do africano interpretar, entender as coisas, que é muito diferente. Eles têm uma maneira de ver as coisas muito diferente mesmo, até pela questão cultural, é bastante diferente. Então a gente passou a estudar bastante para que as nossas inserções na África fossem mais produtivas. Alguma dificuldade é sobre o idioma. Em alguns países de língua inglesa, francesa, que a gente não tinha logo intérprete no início, no aeroporto, aí se via em dificuldade. Mas Deus sempre preparava alguém que chegava, entendia a nossa língua e resolvia o problema. Mas a dificuldade é essa, o resto. Ou a língua do amor, ela ensina tudo e ela acalma a tempestade, né? Para mim foi um privilégio Deus ter me escolhido para estar na África levando a palavra de Deus. Hoje temos escolas também em Angola, temos creche, tem a igreja. Então foi um evangelho muito bem pregado. E eles contemplam, para eles nós somos um espelho. Porque levamos as coisas a sério. O evangelho ele não é somente pregado, o evangelho ele é vivido. A primeira vez que eu fui para a África, eu fui para ficar uma semana. E quando chegou lá, eu gostei tanto que eu pedi, passei um pedido para a diretoria para ficar mais uma semana. A diretoria me autorizou a ficar mais uma semana. E aí eu pedi a segunda vez, falei, deixa eu ficar mais uma semana. Foi quando a diretoria falou, você já quer ficar na África, pelo visto, né? Então volta, mas eu tenho sempre tido essa oportunidade de ir e conhecer bem como que é a maneira de pensar deles, né? Eles se sentem bem uma família. Tem famílias que vêm para a igreja 6 horas da manhã e só volta para casa 7, 8 horas da noite. Então é uma convivência bastante familiar. Aqui no Brasil, nós costumamos chamar uns aos outros de irmãos. Lá eles chegam a chamar os mais velhos, os pastores de pais. A maior alegria do missionário, quando chegamos da África, era ele ter notícia da África e saber do crescimento. Ele se preocupava muito. Que para nós é uma honra ir à África. Hoje, em pé pelo preço que nós pagamos. Graças a Deus e a contribuição dos irmãos brasileiros, a Igreja Pentecostal Deus é Amor continua levando o Evangelho e dando assistência social aos irmãos africanos.